A empresa cresce, o time aumenta e as responsabilidades se multiplicam. E você continua sobrecarregado, afogado em tarefas, sem tempo para pensar no que realmente importa. Eu já estive aí. Hoje no Tintim somos em 25 pessoas, todas remotas. E ainda assim eu invisto apenas um dia da minha semana para fazer a gestão dessa galera. Nesse vídeo eu vou te mostrar o sistema que eu criei para liderar um time em crescimento sem precisar ficar no modo emergência a todo momento. Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática, sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. Esse vídeo aqui vai ser bem direto ao ponto. Hoje a gente está em 25 pessoas, mais ou menos, no Tintim. Até o final do ano a gente vai chegar em mais de 30, com certeza. Eu lidero toda essa galera, né? Mas como a gente é uma startup, além de liderar, eu preciso também trabalhar, eu preciso operar também, né? Liderança, obviamente, é um trabalho, né? Mas eu preciso executar outras tarefas, né? Então, como eu ainda visto pelo menos dois chapéus, né? Que é o de gestão e também o de operação, eu preciso ser muito diligente com o meu tempo, né? Então, depois de muito pensar, de muito estudar sobre o assunto, de tentar muita coisa, eu consegui desenvolver um sistema que eu dedico apenas 20% do meu tempo, ou seja, um dia da semana, né? De uma semana de 5 dias de trabalho, para fazer gestão. Os outros 4 dias eu consigo seguir operando, né? Seguir trabalhando. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo hoje. Pausa rápida. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Mo. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né? Para se inscrever, toca no primeiro link que está aqui na descrição. Valeu. Tudo começa no planejamento. Uma vez eu ouvi uma frase, né, que eu não sei quem que é o autor, mas diz mais ou menos que para quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, né? Então, ou seja, quando chega o último trimestre do ano, eu sento com a liderança e a gente já planeja o ano seguinte, né? A gente planeja onde a gente quer chegar no ano seguinte, né? Então, ou seja, o time já começa o ano com uma grande meta definida. Essa meta geralmente está atrelada a alguma métrica financeira, né? Atualmente, como a gente é uma empresa de SaaS, né, software como serviço, a gente é necessariamente uma empresa de recorrência, né, de assinatura. Então, a métrica que guia o nosso crescimento, né, que define a nossa meta é o MRR, né, que seria a sigla para Monthly Recurring Revenue, né, ou seja, receita recorrente mensal. A gente já tentou usar receita, a gente já tentou usar lucro, todas essas métricas não serviram para a gente, né, porque elas acabavam criando incentivos perversos. O que são incentivos perversos? São incentivos que, para eu bater a meta, eu acabo me desalinhando com o meu objetivo de longo prazo, né? O nosso objetivo de longo prazo é criar uma empresa com equity, né, com valor, então colocar a meta como receita ou como lucro acabou não funcionando muito para a gente. A métrica que mais fez sentido para a gente foi, de fato, MRR, né? Porque ela consegue englobar várias questões de uma empresa de recorrência. Muito provavelmente, se o nosso MRR está indo bem, significa que a nossa empresa está indo bem, a saúde financeira da empresa está indo bem também. E falando de experiência, né, de teste, é importante dizer que quanto menor a empresa, mais difícil de você acertar a meta, né? Aqui no Tintim, inclusive, a gente está invicto. A gente conseguiu errar todas as vezes que a gente tentou definir uma meta, né? A gente já errou para mais, a gente já errou para menos, né? Numa empresa pequena é um ambiente de muita incerteza, né? Então é difícil você conseguir fazer qualquer tipo de projeção com base, né, na realidade, justamente porque a gente ainda não tem histórico, não tem track record para saber como que a gente vai se comportar. Ainda assim, o exercício é válido, né? Esse exercício de colocar uma meta, ele é muito válido, principalmente quando a gente estica essa meta, né? Por quê? Porque um exercício como esse faz a gente pensar fora da caixa e, às vezes, pensar em alternativas que a gente não pensaria se fosse uma meta fácil de ser atingida, né? Mas como que a gente fez para mitigar esse problema de ficar errando meta toda hora, né? A gente diminuiu o período, né? Então, no primeiro e no segundo ano a gente botou metas anuais que, sei lá, no segundo, terceiro mês já não fazia muito sentido, né?
Então, a partir de 2025, a partir desse ano, a gente começou a ter metas trimestrais. Então, a gente começa o ano assim com uma meta maior, né? Mas a gente vai revisitando essa meta todo trimestre e a gente quebra essa meta anual também em metas trimestrais, né? Então, a cada trimestre a gente tem como se fosse um checkpoint, digamos assim, para poder atingir essa meta maior que a meta do ano, e a gente não tem problema nenhum em redefinir essa meta caso necessário, né. A gente faz isso se reunindo durante um dia inteiro, trimestralmente, né, eu e a liderança, e além de pensar na meta, a gente pensa também de forma mais estratégica na empresa como um todo, né. A gente costuma fazer uma análise SWOT, fazer, refazer, repensar, todo trimestre a gente revisita a análise SWOT que a gente já fez antes, né, justamente para pensar de forma mais estratégica, tentar entender quais são as ameaças da empresa, quais são, as oportunidades que a gente está deixando na mesa, né, enfim, não vou entrar muito no mérito aqui. E além disso, a gente define qual que vai ser o roadmap de produto do trimestre, né, tentando sempre olhar para qual que é a alavanca que pode trazer maior crescimento para a gente na empresa como um todo, sempre olhando, obviamente, para MRR. Então, de forma resumida, esse planejamento trimestral, a gente se faz praticamente 2 perguntas, né. A primeira pergunta é: o que que a gente precisa fazer para atingir a meta? E a segunda pergunta é: quais são os riscos, ameaças, né, de curto prazo, mas principalmente de longo prazo, que a gente precisa começar a endereçar, né. Beleza, meta definida, planejamento definido, roadmap definido, então a gente já tem um plano, né, a gente sai desse planejamento com um plano. Agora a gente precisa executar esse plano, né. E para executar um plano, o que a gente precisa é de um bom acompanhamento. Inclusive, né, tem bastante gente que me questiona, né: "Porra, Moacir, você abre os números da empresa, assim, em público, na internet, você abre a estratégia, não é perigoso, alguém chegar e copiar vocês, olhar o número de vocês e crescer o olho, e tal?" Eu acredito que existe sim esse perigo, mas estratégia, número, ideia, vale muito pouco. O que vale mesmo, de verdade, é a capacidade de execução. E essa capacidade de execução, ela é garantida justamente pelo acompanhamento que a gente faz. E aí, para garantir que a meta está sendo entregue, né, que o resultado está sendo entregue, que o planejamento está sendo executado, a gente definiu uma série de boas práticas de gestão, definiu e implementou, né, uma série de boas práticas de gestão e também uma série de rituais de gestão, né. E aí acho que o primeiro ponto daqui do acompanhamento é a visibilidade. Primeiro de tudo, a gente precisa ter visibilidade se o que a gente planejou está sendo entregue, e a gente precisa ter visibilidade se o que a gente projetou, se o resultado que a gente projetou está sendo conquistado. Aqui não tem muito segredo. Quando a gente está falando de resultado, o que a gente faz é definir as principais métricas que indicam que esse resultado está sendo alcançado ou não. A gente analisa semanalmente essas métricas. No nosso caso, o que a gente analisa é MRR, o MRR que foi planejado e o MRR que foi executado, o churn que foi planejado e o churn que foi executado, a quantidade de novo MRR, a quantidade de novo MRR e a quantidade de novas vendas. Esse acompanhamento ele é feito semanalmente, né, então a gente tem metas semanais, e eu acompanho além disso uma porrada de outras métricas também, né, mas aí são métricas das áreas em si, eu acho que se eu entrar nesse detalhe aqui vai ficar muito longo o vídeo, eu acho que é tema separado aí para um novo conteúdo. E aí além de acompanhar o resultado que a gente está atingindo, né, eu acompanho também o que que a gente está fazendo para atingir esses resultados, né. Eu acompanho isso num painel de entregáveis, onde eu tenho a visão de todos os processos que estão sendo executados e também de todos os projetos que estão sendo entregues, né, que estão sendo executados e vão ser entregues. Processo é tudo que a gente faz de forma contínua, né? Então, por exemplo, subir novos criativos lá no tráfego pago para fazer marketing de performance. Isso é um processo, a gente sobe criativo novo toda semana. Disparar e-mail diário, isso é um processo, a gente precisa toda semana preparar os e-mails e agendar os e-mails. Então, processo é tudo que é contínuo, né? Projeto é tudo que tem começo, meio e fim. Acontece muitas vezes, inclusive, de um projeto se tornar depois um processo, né?
Em todo caso, eu sigo monitorando todos os projetos e processos que foram entregues e que estão sendo executados. Eu também não vou entrar muito no detalhe de como eu faço isso, né? Acho que vale um conteúdo à parte para isso também. O que vale citar aqui é o princípio que a gente segue para poder fazer esse acompanhamento, né? Que é o seguinte: o board de entregáveis deve refletir a realidade. E aí a gente tem algumas regrinhas aqui, né? Para a gente entender se a gente alimenta ou não esses boards, né? Se uma tarefa demora mais de 5 minutos para ser feita, ela tem que ter um card lá no nosso board de tarefas. Se uma iniciativa, né, se um entregável precisa de 2 ou mais tarefas, ele tem que ter um card também lá no nosso board de entregáveis. Se um processo foi executado mais de uma vez, ele tem que ter um card no board de tarefas e ele tem que ter um card no board de entregáveis, né? Eu tô falando entregáveis aqui só pra gente não confundir processo com projeto, né? Mas pode ser entregáveis, pode ser iniciativas, né? Enfim, eu acho que o nome não é tão importante, não é tão mais importante do que a execução em si. E aqui eu sou muito chato com essas regrinhas, tá? Ser diligente e manter esses boards atualizados é muito importante, porque aí fica fácil, fica visual de você bater o olho e falar assim: porra, a gente está fazendo muita coisa, o que que não é para fazer aqui? Ou bater o olho e falar assim: putz, a gente está fazendo pouca coisa, talvez deveria fazer mais, né? Então, ter essa visibilidade, principalmente para um time remoto, que eu não consigo olhar para o lado e falar assim: fulano, você está fazendo o quê? Essa visibilidade, ela é muito importante para que a gente consiga ter noção do que a gente está fazendo e de qual que é a nossa capacidade de execução, né? Aí depois vem os relatórios assíncronos. Eu sempre tive a consciência aqui no Tintim da importância da gente ter rituais de gestão, né? Quando o time era menor, o que eu fazia era uma call semanal com cada um dos meus liderados, depois fazia uma call com o time inteiro e estava ótimo, né? Nessa call eles me reportavam métricas, a gente falava sobre os projetos, sobre as iniciativas, sobre os processos, né? Beleza, tudo certo, vamos tocar a semana, né? Essa call sempre acontecia na segunda-feira, né? Mas o time foi crescendo, a minha quantidade de liderados foi ficando maior, e aí eu precisei encontrar um jeito, né? Porque não dava para me reunir com todo mundo. Aí eu olhei, pensei assim, né? Putz, essas calls aqui de 1 hora não vai dar, vai ter que diminuir para meia hora. Como que eu diminuo essa call para meia hora, né? Falei, bom, eu vou cortar então o report. Eu vou pedir para o pessoal me mandar o report de métricas de forma gravada. Assim eu separo um espaço na minha agenda, assisto o vídeo de todo mundo e aí na reunião a gente só discute os números, né? A gente discute os números, os projetos, mas a apresentação dos números não precisa ser mais feita na reunião. Com isso eu consegui encurtar para meia hora cada uma das reuniões que eu tinha com esses meus liderados. Então, na prática, como que funciona, né? Segunda-feira, primeiro horário, todos os meus liderados me mandam 2 vídeos, né? O primeiro vídeo é reportando as métricas da sua área, né? E aí cada área tem as suas métricas. E o segundo vídeo é um vídeo reportando as iniciativas e as tarefas daquele liderado. A gente usa o Loom para fazer esses vídeos, né? Então, com o Loom você consegue compartilhar a tela, mostrar planilha, mostrar o ClickUp, esse tipo de coisa. A recomendação é que os vídeos durem no máximo 10 minutos, porque aí eu acelero no 2x em 5 minutos eu assisto, né? Tem a galera que passa de vez em quando, mas beleza. E aí o que eu faço eu vou assistindo, vai me surgindo dúvidas, vai me surgindo comentários, enfim, eu vou anotando na nossa pauta de follow-up, né? Pauta é um outro assunto que eu acho que vale a pena a gente desdobrar em outro conteúdo também, né? Ah, importante, né? Os liderados mandam o vídeo para mim, mas eu também gravo um vídeo e mando para os meus liderados, né? Eu não reporto métrica, porque a métrica a gente vê em outro momento, que eu já vou falar aqui, né? Mas eu reporto minhas tarefas, minha agenda, né? O que que eu vou trabalhar na semana, justamente porque tem um componente de repassar, né, o que que a gente vai estar fazendo, e também a galera precisa ter visibilidade do que eu vou fazer, né, para eles poderem me demandar ou não, né. Aí beleza, assisti todos os reports, agora vem os follow-ups, né. A gente tem 2 tipos de follow-ups, né. Os primeiros são os follow-ups por áreas, e eles acontecem, na parte da manhã,
E aí depois eu tenho os follow-ups one-on-one, né, que é com cada um dos liderados, eles acontecem na parte da tarde. Os follow-ups por áreas, eles são 4 follow-ups, tá? Eu tenho o follow-up de operações, administrativo, receita e tecnologia. O follow-up de operações, ele engloba atendimento, suporte, CS, tudo que envolve o dia a dia de atender os nossos clientes, né? O follow-up administrativo envolve jurídico, financeiro, fiscal, administrativo, né? Toda essa parte mais de back-office. Esses follow-ups, o de operações e o administrativo, eles acontecem de 15 em 15 dias, porque eles não são tão urgentes assim, né? E eles se intercalam. Numa semana eu faço administrativo, na outra semana eu faço de operações, né? Aí depois vem o follow-up de receita, que engloba marketing e vendas. Esse follow-up é semanal, dada a relevância do tema, né? E depois vem o follow-up de tecnologia, que também acontece de forma semanal e ele engloba produto e desenvolvimento, manutenção, infraestrutura, né? Toda essa parte de engenharia como um todo. Como eu disse, eles duram meia hora, né, na parte da manhã. Na parte da tarde, a gente tem os follow-ups individuais, né, os one-on-ones que eu faço. Esses follow-ups, eles duram meia hora também e eles acontecem de 15 em 15 dias. Por quê? Muito dos assuntos a gente já trata nos follow-ups por áreas, né? Então eu reservo esse one-on-one muito mais para uma tarefa específica da pessoa, ou talvez algum assunto que eu precise discutir muito mais no particular do que em público, né? Importante dizer que eles não são sessões de feedback, né? Às vezes acontece algum feedback ali, mas sessões de feedback eu faço trimestralmente e eu acho também que é assunto para outro conteúdo. Aí, ainda na parte da tarde, né, depois dos follow-ups one-on-one, eu faço um follow-up com a liderança, né? Nesse follow-up, a gente analisa os números principais da semana anterior e discute assuntos que são da empresa como um todo, né? Assuntos que ou englobam a empresa ou são assuntos mais delicados que eu preciso discutir diretamente com a liderança, né? É para isso que serve esse follow-up. É importante dizer que nesse follow-up a gente coleta as métricas principais da empresa, né? E a gente faz isso manualmente, tá? O nosso dashboard, esse dashboard específico, ele não é automatizado, né? Porque esse lance de ir lá e coletar na mão traz uma sensação de controle, traz uma sensação de ter no tato aqui, de ter na palma da mão o que a gente está fazendo e deixa a gente mais accountable, né? Deixa mais responsável. Enfim, eu gosto de fazer esse processo manualmente, tá? Depois dessa call de follow-up com a liderança, que dura meia hora também, a gente faz uma call de all hands, né? O que é essa call? É uma chamada com o time inteiro, né? Todos os membros do time participam. Ela acontece semanalmente também, dura meia hora também. E o objetivo é reportar os resultados da semana passada e mencionar o andamento dos projetos que são relevantes, que vale a pena ser citado, né? A gente não passa todos os projetos toda semana, mas a gente cita ali o que é relevante, o que teve update, enfim, né? Eu costumava fazer isso via vídeo antigamente, né, era muito mais prático, ia lá 5 minutinhos, mostrava, os resultados, falava dos projetos, mandava lá no canal geral da empresa e show de bola, né. Mas uma vez a gente fez uma sessão de onboard, assim, com a galera inteira, né, e aí eu vi que rolou uma integração, rolou uma conversa, né, aquele bate-papo do cafezinho, esse tipo de coisa, e eu falei: "Putz, talvez juntar todo mundo numa reunião não seja a forma mais eficiente de fazer esse reporte, né, mas traz esse benefício da pessoalidade, né, que se perde no remoto, né. É completamente diferente você trabalhar remoto do que você trabalha presencialmente, né. Eh, Existem diversas desvantagens do remoto, né. Ainda assim eu acredito no modelo remoto, eu acho que tem como contornar essas desvantagens, né, mas de fato, essa intimidade acaba sendo muito mais difícil de ser conquistada no remoto, então eu decidi fazer uma reunião, e colocar todo mundo nessa reunião, porque tem aqueles 5 minutinhos de antes que a gente bate um papo, conversa com a galera, eh
um dos membros do time teve neném há pouco tempo, ele fala de como está sendo neném, esse small talk que eu acho que ele é super necessário, super saudável, né, para uma empresa, para a cultura da empresa, né. E também a gente abre para dúvidas, né, então, às vezes tem alguém que tem alguma dúvida, essa dúvida feita em público, a resposta ali é real time já, então eu acho que é super saudável culturalmente esse all hands. E aí acabou minha segunda-feira, né, é uma segunda-feira que eu entro em reunião 10 horas da manhã, saio de reunião 6 horas da tarde, mas eu acho que vale muito a pena, porque a gente já começa, a semana com tudo planejado, tudo bem alinhadinho, né, e pronto para trabalhar. Na quinta-feira, eu ainda recebo um reporte, um segundo reporte dos meus liderados, né, que eles falam de como que está o resultado parcial, e falam também de como que foi a execução, como está sendo a execução dos projetos, né. Esse reporte ele serve muito mais para dar uma visibilidade, e entender se eles estão com algum tipo de bloqueio, se eles precisam da minha ajuda para alguma coisa, né. E tem também um segundo benefício, que é o mesmo benefício que eu mencionei antes, que é quando a galera para e faz esse reporte, eles estão reportando para mim, mas eles estão reportando para eles mesmos também, né. Então já é uma oportunidade ali para organizar o board, atualizar o board, lembrar de alguma coisa que tinha sido esquecida, né. Então fazer essa repassada ali, né, repassar essas tarefas e esses projetos na quinta-feira, ajuda bastante a trazer clareza também, não só para mim, mas para eles também, né, para os liderados também. E eu também mando um reporte na quinta-feira. E para finalizar, né, eu acho que é legal eu falar também sobre a diligência que a gente tem, com rotinas de trabalho, né. A gente é um time remoto, é super difícil fazer gestão de um time remoto, né, não à toa a galera tá indo para o presencial, a galera teve esse rompante de remoto na pandemia, muito pela necessidade, a galera se iludiu achando que dava e na real é que quando foi todo mundo para o remoto, é que a gente percebeu quem que era bom e quem que não era bom de gestão, né. E modéstia à parte, a gente é muito bom de gestão aqui no Tintim. Eu atribuo essa qualidade nossa principalmente a minha chatice em relação à rotina de trabalho, né. Eu sou muito chato, com manter o board atualizado, eu sou muito chato com comunicação, eu sou muito chato com follow-up, com presença em reunião, justamente porque a gente precisa compensar essa falta de disponibilidade que a gente tem por estar no remoto, né. O que que eu quero dizer com isso? Se eu estou no presencial, eu simplesmente cutuco o meu companheiro aqui do lado, o meu colega do lado e falo: "Fulano, como é que tá aquele negócio lá? Como é que tá aquele projeto?", né. É isso que eu vou fazer. No remoto não tem isso, né, eu vou ficar mandando WhatsApp, eu vou ficar, chamando para um papinho de 5 minutos, aí ninguém trabalha. Então tem que ter uma diligência para isso, né. E onde que eu sou chato, né, quais são os pontos que eu sou chato, que eu acho que é o que faz a gente mandar bem. O primeiro ponto é a comunicação, né. A gente usa o Discord para se comunicar aqui na empresa, não tem e-mail, não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem nada disso. É Discord, tudo tem que estar no Discord, né. A única exceção é que a gente, às vezes, faz grupos de WhatsApp com fornecedores externos, porque aí não tem o que fazer, né, não vou fazer o cara entrar no meu Discord, não tem sentido nenhum. A gente dá preferência sempre para comunicação assíncrona, né. O que que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela não tem que me chamar e esperar a resposta, ela tem que, já mandar uma mensagem explicando o que que ela quer, qual que é o assunto, eu posso, ler essa mensagem depois e ainda assim eu vou conseguir ser útil, né, para a pessoa. A gente prefere, prioriza a comunicação por texto, mas se for alguma coisa mais complexa de ser explicada, né, a gente vai para o Loom e aí compartilha a tela e show de bola, dá para acelerar depois e a comunicação flui, né. A gente gosta de comunicação assíncrona, mas a gente também não é xiita, né, então se precisa resolver um negócio, assim, um pouco mais urgente, chama lá e fala: "Ô, você tem 5 minutinhos aí?", entra numa call, e resolve o assunto. A gente não é purista, né, eu acredito que o objetivo é entregar resultado, né, esse que é o objetivo. Eu não tenho compromisso nenhum com o processo, se o processo precisar mudar amanhã,
vamos mudar, não tem problema, o meu compromisso é com o resultado final. E outra coisa que eu sou meio chato também é com disponibilidade, né. Quem trabalha aqui no Tintim tem que trabalhar em horário comercial, das 9 às 18, das 10 às 19, né, não tem exatamente um horário para entrar e um horário para sair, mas a disponibilidade tem que ser em horário comercial, mas a gente é super flexível, né, então direto alguém me manda mensagem: "Ah, eu preciso ir resolver um negócio no correio, sei lá, e eu vou ficar fora 1 horinha à tarde", ou então: "Ah, eu preciso ir no médico, eu só consegui um horário aqui no meio da manhã", tal. A gente é super flexível, a gente é preocupado com resultado, com entrega, com objetivo, a gente não é preocupado com carga de trabalho, mas é importante que haja essa disponibilidade durante o dia, porque a gente precisa trocar, né, entre time, não dá para viver 100% assíncrono, é praticamente impossível. Então essa disponibilidade ela é importante para que o trabalho flua, né. Agora uma coisa que eu sou muito, muito, muito chato é com agenda. A regra aqui é a mesma regra para os boards de iniciativas de tarefas, né. A agenda tem que refletir a realidade, né. Então se você tem uma reunião de trabalho, essa reunião tem que estar na agenda. Se tem um compromisso pessoal, esse compromisso tem que estar na agenda. O seu horário de almoço tem que estar na agenda. O seu horário à noite que você para de trabalhar tem que estar na agenda. O horário que você começa a trabalhar tem que estar na agenda. Por quê? Porque eu sou tão chato com isso. Ah, Moacir, você quer controlar a vida das pessoas, né? Eu não tô nem aí porque as pessoas fazem. Mas eu quero ter visibilidade. Por quê? Porque se eu vou marcar uma reunião com uma pessoa, imagina que eu tenho que marcar uma reunião com 4 pessoas do time. Eu, ao invés de: "Fulano, você pode esse horário? Ah, legal. Ciclano, você pode esse horário? Puta, esse horário eu não posso, mas eu posso outro horário. Então tá, o fulano, o ciclano não pode naquele horário. Você pode esse outro horário? Puta, esse outro horário eu não posso". Olha a chatice que é isso, você entendeu? Sendo que é muito mais fácil eu entrar na agenda das pessoas, eu vou lá no meu Google Calendar, eu marco a agenda de todo mundo e vejo o espaço em branco. O espaço em branco é onde eu vou lá e marco a reunião. Não preciso falar com ninguém, não preciso encher o saco de ninguém, consigo fazer isso de forma assíncrona e o trabalho flui, né. Então, essa diligência com a agenda, ela é super importante, tá. Bom, esse é o sistema que a gente usa aqui. Eu já apresentei para outras pessoas, eu achava que ele era simples e básico, as pessoas olham e falam assim: "Caramba, meu, é super completo, que legal", né. Eu não tinha essa visão, eu achava que era trivial, mas enfim, a conclusão que eu tenho, né, sobre tudo isso é intencionalidade, né. Eu acredito que, gestão tem que ser feita com intenção, né. Ganhar dinheiro sozinho é fácil, né, pra gente que é programador, pra gente que entende tecnologia, a gente se vira bem trabalhando sozinho na internet, né. O difícil, difícil mesmo, é fazer com que as outras pessoas trabalhem para você ganhar dinheiro. Isso é difícil, né, para eu ganhar dinheiro e obviamente para essas pessoas também ganharem dinheiro, né. Pra você conseguir fazer com que um time ganhe dinheiro, todo mundo precisa remar para a mesma direção. E não é trivial fazer as pessoas remarem para a mesma direção, principalmente conforme a empresa vai crescendo, né. Eu acredito que para a gente fazer todo mundo remar para a mesma direção, é preciso de intencionalidade. Fazer a gestão de um time remoto, que não para de crescer, que entrega pra caramba, não é trivial, né. É preciso de disciplina, de cadência, de, diligência para poder fazer isso, né. E é o que a gente está conseguindo aqui fazer no Tintim. Eu enxergo várias melhorias nesse sistema, mas está suprindo, a gente está conseguindo conquistar aí nossos objetivos. A gente atingiu recentemente aí 600.000 de MRR, rumo a 1 milhão ainda esse ano, né. E, além da intencionalidade, né, a gente está falando de repetição, né. Você não tem que fazer nada mágico, você não tem que fazer nada sofisticado, o que você precisa fazer é o arroz com feijão bem feito, né. Gestão é repetição, é rito, é ritual, né, você precisa ter o controle da operação na sua mão. Se você sente que você não está com esse controle na mão, que você está perdendo esse controle, seu time está crescendo ou você nunca teve esse controle, a minha primeira dica é que você pare e organize a sua rotina e monte uma rotina de gestão. Ritos, follow-ups, planejamento. eh, Pega tudo que eu mostrei aqui para você, tenta entender o que que é o básico, o que que é o simples, de ser feito, o que que é o mais importante e começa a fazer. Você vai ver que vai mudar completamente a sua capacidade de trabalho e, consequentemente, a capacidade de trabalho do seu time, tá bom?
Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda. Eu trabalho há mais de 15 anos com tecnologia. Eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e hoje eu estou empreendendo no Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa, eu compartilho os bastidores da minha empresa, né, dessa minha jornada do empreendedorismo, e também os aprendizados que eu vim tendo ao longo dos anos, que eu sigo tendo, né. E eu faço isso aqui no canal, mas eu também faço isso na minha newsletter, que é um e-mail que eu entrego semanalmente aos sábados na sua caixa de e-mails, em que eu compartilho conteúdos parecidos com esse, mas de forma muito mais aprofundada, né, porque é texto, enfim. Para se inscrever na newsletter é de graça, é só você tocar no link que está aqui na descrição, tá bom? Toca no link e faça sua inscrição. Valeu, falou, tchau, tchau.